Bem-vindos, bem-vindas. Essa é mais uma edição de Vieses Femininos e hoje a gente começa a nossa série especial sobre transição de carreira. Para falar sobre o tema, minha convidada é a Isabela Guerra. Ela é coach, mentora e facilitadora de grupos para uma nova economia e por um mundo mais consciente. Bem-vinda, Isabela. Obrigada, Elisa. Obrigada pela oportunidade de eu poder falar um pouquinho o que significa tudo isso para mim, o quanto até mudou na minha vida, o quanto mudou a vida de pessoas ao meu redor, né? E o quanto eu gostaria de falar isso para o mundo, né? O quanto a gente pode ser mais consciente, mais feliz de maneira simples. Bom, e a Isabela já fala bastante sobre o tema, as redes sociais dela é repleta de conteúdo, eu vou colocar depois os links para vocês seguirem, principalmente no Instagram. Agora, hoje, o nosso tema principal, que é a transição de carreira, trazer aqui pra gente muito conteúdo pautado no conceito do capitalismo consciente e todos os outros movimentos, tendências e conhecimentos na questão da busca pela consciência e na aplicação dessa consciência e do seu propósito, né, por algo maior, por um bem maior. A gente vai falar sobre toda essa teoria, esse conceito ao longo do nosso bate-papo. Para começar, a minha pergunta para a Isa é propósito, né? A gente fala muito de propositite, que agora tem tudo a propósito, mas propósito é o fim ou é o caminho? Primeiro, até eu queria falar uma coisa sobre isso, do propositite, né? Que eu acho que vem bem a calhar você começar com essa fala, né? Às vezes, eu fico pensando muito, por que as pessoas têm algo contra modas, né? Porque propósito tá na moda. Eu falo, gente, que bom. Já esteve na moda fumar, já esteve na moda fazer coisas ruins. Que ótimo que está na moda falar de uma coisa tão boa quanto buscar o seu propósito. Então eu já gosto de trazer um convite, uma desconstrução. Pra gente, quando começa alguma moda, alguma coisa aparecer muito, existe um chamado e um pedido das pessoas muito por significado. Então não é à toa que está na moda e existe essa propositite. O que eu acredito é que aconteceu, até quando seguindo na sequência das perguntas, é que a busca para o propósito também começou a trazer muita ansiedade para as pessoas, porque elas entendiam que era como se fosse um fim mesmo, assim, eu preciso descobrir o meu propósito, a salvação para o mundo, o que eu posso fazer para salvar o mundo. Eu acredito que não, o propósito da gente vai mudando de acordo com a nossa vida, de acordo com o quanto a gente vai mudando também. Quer dizer, aquela ideia de que falando, né, em transição de carreira, se eu não tenho um propósito, se eu não achei meu propósito, eu fico angustiada na busca daquele propósito, então eu vou buscar coach, facilitadoras, mentorias e tal, para achar esse propósito, e se eu não achar, eu crio uma angústia, mas no fundo que você está me trazendo é que não, né, essa busca, o processo, já é o teu propósito. Eu vi uma frase muito linda esses dias, que o nosso propósito já deveria ser quem a gente é, na nossa essência. Esse é o nosso propósito de vida, é a gente achar a nossa essência de fato e poder contribuir para o mundo, para as pessoas ou para a gente mesmo, sendo quem a gente é, né? E talvez por isso que as pessoas ficam tanto com angústia, porque no fundo elas não se conhecem. E daí por não se conhecerem, não sabem como contribuir para os outros, para o mundo, nem para si mesmo. Quer dizer, propósito e autoconhecimento não tem como falar de uma coisa sem a outra. De maneira alguma, no meu entendimento não. Autoconhecimento para mim, Elisa, ele é a bússola que guia qualquer coisa da sua vida, qualquer escolha, qualquer decisão, qualquer relação é guiado por essa bússola interna que eu chamo de autoconhecimento. Principalmente quando a gente fala de propósito, né? Seguindo por essa linha de que é ser quem a gente é. Então, primeiro momento, principalmente falando de transição de carreira, tenta parar para se ouvir. Por que você pensa em tal carreira? Dentro de você, da onde sai esse pedido ou esse desejo de você seguir algum caminho na sua vida? Faz sentido para você? Aí a gente começa a trilhar um caminho um pouco diferente. Agora, eu vou sair até um pouco do script que eu combinei aqui com ela antes, tá? Então, vocês se preparem que a gente talvez tenha aqui respostas não ensaiadas de alguma forma. Meu Deus, adoro. Mas a gente ainda vem de uma geração que essa carreira, ela tinha algumas caixinhas, algumas gavetas, né? Então, a grosso modo, exatas, humanas, né? Ciências, e você tem engenharia, você tem a própria arquitetura que eu sou formada, você tem medicina, você tem direito, enfim, administração, psicologia, mas assim, caixinhas muito já marcadas. O que acontece hoje é que a profissão, a carreira, ela é orgânica, né? Ela tomou
um caminho evolutivo, que hoje você tem carreiras e atuações que elas fogem completamente do contexto. Né? Qual que é a profissão dessa pessoa? Né? Não tem uma palavra que resume essa profissão dessa pessoa. Como que você consegue atingir um autoconhecimento num contexto tão multidisciplinar? Tão diverso, né? Eu gosto muito de uma frase que Rafaela Capai fala sobre sermos multipotenciais, que não há problema nenhum da gente ser multipotencial e ser multitarefas. O que a gente tem que cuidar é como se fosse um canivete suíço. Tá ótimo, ali você tem várias ferramentas. O que não funciona bem é quando você liga duas ferramentas às vezes ao mesmo tempo, que é onde a gente tem que ficar um pouco atento pra gente não se confundir, mas eu não vejo problema nenhum, até porque o nosso mundo hoje é assim, esse é o novo mundo, várias coisas estão aí, a gente tem várias facetas dentro da gente e que alguma faceta minha se comunica e se conecta com você aqui, a executiva de coaching, daqui a pouco a minha de vendedora, porque eu também vendo, se conecta com aquela pessoa ali. Então assim, eu não vejo problema algum. O importante é a gente ter consciência, por isso que eu falo que o meu grande propósito é ajudar a trazer consciência para falar assim, o que eu estou usando das minhas ferramentas em cada momento, eu estou usando o meu potencial máximo em cada momento e eu estou de fato contribuindo para mim e para o outro quando eu estou ali naquele momento. Então você está me dizendo que assim, vamos pegar o conceito do canivete suíço, que eu acho que ele é bem interessante. Quer dizer, não tem problema eu ter várias ferramentas em um canivete. Isso. Só que eu preciso, no processo de autoconhecimento, no processo de consciência daquilo que, né, do meu propósito, é saber quem eu sou enquanto canivete, quais são as minhas ferramentas que compõem a mim mesma, né? O canivete fechadinho. Isso aí. E é até interessante, quando a gente está falando de autoconhecimento, entender quais as ferramentas o meu canivete tem, que eu posso usar, ora uma faca, ora uma chave de fenda, ora uma tesoura, ora uma lixa, e quais as ferramentas que eu não tenho, que eu preciso falar, Elisa, você tem uma lixa de unha aí no seu canivete? E daí que a gente começa a falar de trabalhos em rede, que tem a ver com a nova economia, que é essa variedade de profissões começa a se conectar e fazer uns trabalhos muito interessantes e diversos. Então, o primeiro conceito aqui para quem está querendo entrar nesse assunto de transição de carreira é não se prender a uma carreira formal, específica, né, old fashion. Isso, totalmente. Inclusive, a gente sabe que daqui 10 anos, talvez até um espaço mais curto, a gente nem tem nome para essas carreiras mais, né? Os seus filhos provavelmente vão ter trabalhos que a gente não tem nem ideia hoje em dia de qual nome eles vão ter. Qual é a faculdade, qual é o curso, o que eles vão fazer para poder se tornarem os profissionais que eles serão no futuro, né? Então a coisa é muito orgânico, gente, hoje em dia. É muita mudança que acontece que a gente tem que estar conectado. Então qual que é o caminho para a transição de carreira? Antes de tudo, autoconhecimento. A gente tem que saber, normalmente a gente quer fazer transição de carreira quando a gente sente algum desconforto fazendo algo que já era conhecido pra gente. Então assim, opa, eu tô acostumada a ir pro meu trabalho todos os dias, todo mundo passa por desafios no trabalho, não é que a gente não vai passar mesmo fazendo aquilo que eu amo e que eu adoro, eu tenho meus desafios para passar por eles. Ok, agora quando começa a ficar desconfortável lutar por esses desafios, quando começa a ficar desconfortável você defender algumas questões, é hora de parar, olhar para dentro e pensar o que está acontecendo. Faz sentido esta carreira que eu sigo hoje para esta pessoa que eu sou hoje? Porque muita coisa pode ter feito sentido lá atrás, né? Eu, por exemplo, há 5 anos eu fui para um cargo que era super bacana, que eu adorava, para uma empresa super legal, que hoje em dia eu olho a Isabela de 2019 e não tem nada a ver com aquela, não só com aquela pessoa, com aquela função que eu entrei lá atrás, mas lá atrás eu tinha. Quando começou a ficar desconfortável, eu entrei numa baita crise e fui fazer um processo. Fui conversar com uma pessoa para me ajudar também a enxergar aquilo que eu não estava enxergando, para eu poder redesenhar e refazer a minha trilha. Porque o ponto é o seguinte, né, e me ajuda nesse raciocínio agora. Você ir para um dia de trabalho e se sentir desmotivado, ok, tudo bem, normal, até dentro da normalidade e até esperado que você não tenha todos os dias de uma excitação extrema. Somos humanos. Agora, você ir para o teu trabalho e não entender por que você está fazendo aquilo, né? Porque, então assim, eu vou te falar agora a minha experiência. Eu fui trabalhar e eu tive a sorte, hoje eu
ainda bem que isso aconteceu, que o dono da empresa veio lá de fora falar para todo mundo da empresa, e quando ele falou, eu não me conectei com ele. Eu falei, por que eu estou trabalhando todos os dias, eu saio da minha casa, eu deixo meus filhos com 2 babás que eu preciso pagar, não é barato, e ter toda essa minha estrutura para eu ficar fora de casa, para atravessar a cidade e vir trabalhar para essa pessoa. Isso não faz sentido para mim, né? Então, eu desconectei com aquele propósito. Eu falei, não dá, eu até gosto dessa área, mas eu não consigo enxergar que meu espaço aqui faz sentido, né? E aquilo, para mim, despertou meu processo todo de transição de carreira. Agora, essa foi um despertar que eu tive. Quais outros despertar que a gente pode achar como dicas para quem hoje está pensando, é uma transição de carreira ou é uma insatisfação só no meu cargo ou na minha empresa? Até é bacana de você trazer esse assunto, porque eu pensei uma outra coisa que confunde as pessoas também. Como você falou, a gente não é feliz todos os momentos, o tempo todo, nem em casa, nem no casamento, nem nas relações com os amigos. E como disse Tal Ben-Shahar, ainda bem, porque senão significa que você é um psicopata. Exatamente, exatamente. Agora eu sempre falo, o saldo tem que ser positivo. Quando a gente começa a ficar mais infeliz do que feliz, tem alguma coisa errada acontecendo ali, né? Mas ao mesmo tempo tem muita gente que confunde também hobbies, coisas que amam fazer, com profissão. Por isso, de novo, vamos voltar para o autoconhecimento. Porque pode ter gente que no processo de descoberta e de despertar de autoconhecimento entenda que o hobby dela vai ser sempre um hobby dela. Ela não vai ser a carreira dela, não vai ser o ganha-pão dela, não vai ser como ela vai se sustentar. E pode ser que não, que no momento de despertar ela entenda e fala, putz, eu quero fazer com que isso seja o meu dia a dia como carreira. Então, de novo, eu sou muito repetitiva, gente, quando eu falo de autoconhecimento, porque todas as grandes mudanças da minha vida, todos os grandes passos que eu dei na minha vida, eles foram muito certeiros, porque eu só tive coragem de fazer depois que eu estava muito bem pautada naquilo que eu queria, naquilo que eu era naquele momento, que é muito mais importante do que eu quero, é importante do que eu sou neste momento, né? Como que a consciência atua nesse processo? Bom, consciência, na verdade, existem vários âmbitos da palavra consciência, mas é consciência, com estar ciente de. Consciência nada mais é, mesmo sendo em vários âmbitos, emocional, espiritual, físico, mas é que é o estar presente, é o estar no aqui e agora. Quando a gente está no aqui e agora, a gente se abre para um mundo de infinitas possibilidades. E quando a gente se abre para um mundo de infinitas possibilidades, a gente começa a ver coisas novas que podem iluminar partes nossas que a gente não conhece e descobrir ou simplesmente relembrar habilidades, coisas que você gosta de fazer, lugares teus que estavam esquecidos de alguma maneira ou empoeirados por conta de um dia a dia repleto de responsabilidades, de exigências ou mesmo de rotina que você tinha esquecido. Estando presente, consciente e se abrindo para o novo, de repente essa tua caixinha de Pandora se abre e você descobre de repente totalmente uma nova maneira de seguir a carreira que você já tinha ou de uma nova carreira que de repente não existe ainda. Quer dizer, é um processo então que você pode usar através da consciência, né? Pela consciência da descoberta do novo, de qual caminho seguir, de uma possibilidade de uma transição. E aí, transição, a gente está falando de novo, né? Não é que você vai sair do seu escritório hoje e amanhã vai vender biquíni na praia. Também pode ser isso, mas não é necessariamente essa mudança tão radical. A transição de carreira ela pode ser simplesmente fazer o que você faz de uma forma diferente. Exatamente. Fazer o que você faz de uma maneira diferente. E eu lembrei agora de um outro, eu gosto muito das conversas que a gente vai tendo pela vida, quando a gente está presente, que a gente vai adquirindo novos conhecimentos. E uma vez eu vi o Eduardo Mello, que tem até o Eu Sou Du, ele é um astrólogo da internet bem conhecido, que ele fala que quando a gente tem plena consciência do nosso propósito, desse nosso ser essencial, que a gente consegue praticar esse propósito até na fila do pão. Quando você está presente e sabe qual é a sua essência, sabe quem você é, você pode contribuir para o mundo ou para outras pessoas, até conversando na fila do pão. Ou seja, consciência de ser quem é, consciência, consciente estando aqui agora. Nós não temos mais 20 anos, né? Então, assim, existe um momento da vida para isso? Um momento para esse despertar de consciência? Ou, falando do nosso tema aqui central, um momento de transição de carreira?
Para mim, todo momento é momento, assim. Eu acredito que pode ser. Tem as pessoas que têm a sorte de já terem se despertar muito cedo, e tem pessoas que não, que vão ter com 30, 40, 50, 60 anos, né? Porque, na verdade, o momento é agora, né? O grande propósito da nossa vida deveria ser quem a gente é. E eu não sou a mesma que eu era ontem. Então, essa mudança, se ela deixar de acontecer, mudança de vida, mudança de ser, não faz muito mais sentido. O grande propósito dessa vida deve ser quem a gente é. Isso aí. Então, eu brinco, eu falo assim que o grande aprendizado que eu tive na minha vida, por muito tempo, eu pensava assim que, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo, porque eu não tenho um grande sonho, eu não tinha assim, eu quero ser presidente de não sei o que. Eu lembro que na nossa época, falava assim que nas entrevistas de emprego a gente tinha que falar, quanto tempo, o que você quer fazer daqui 5 anos? A gente tinha que falar, eu quero estar no seu lugar, falar pro chefe, era o máximo falar isso, eu quero ser chefe, e eu não queria. E daí falava, mas é porque você não tem ambição. Eu falava, gente, tem alguma coisa errada. E daí me caíram algumas fichas. Ano passado eu fiz 40 anos. Quando eu descobri que meu grande sonho não é chegar lá, porque o meu lá já é hoje. O meu lá é estar aqui. Calma, o meu lá já é hoje. O meu lá, nossa, o meu lá já é hoje, é muito profundo. E a coisa fica muito mais leve quando a gente começa a entender que o nosso propósito, se o nosso propósito é ser quem a gente é e o nosso lá já é hoje, então essa mudança ela pode acontecer várias vezes ao longo da vida, né? E deveria ser. Transições de carreira. Vou ter que mudar o nome do meu... Transições de carreira. Porque, de novo, pode ter gente que, inclusive, consiga manter a sua carreira só fazendo a mesma coisa de uma maneira diferente. Por exemplo, vamos falar, uma das coisas que eu faço é a facilitação de grupo, que eu brinco que é reeducação corporativa, tá? Treinamento, rodas de conversa dentro das empresas. É a mesma coisa que eu fazia no meu último emprego, né? Não era no meu trabalho, no último emprego. Só que eu faço de uma maneira completamente diferente hoje em dia. Eu uso, o meu norteador é o capitalismo consciente, são as interações, é a nova economia. Então, assim, eu mudei o meu propósito, porque ele tem muito mais a ver com consciência, mas fazendo a mesma coisa, quase que dentro da mesma carreira. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que sair, inclusive, dessa caixinha de transição de carreira, que a gente vai sair do A e vai pro B, encontrei meu propósito. Exatamente. Ai, ótimo, agora tá tudo ok, me salvei e vou ser uma pessoa feliz a partir daqui. A transição de carreira, acho que essa é uma mensagem muito importante de colocar, ainda mais nesse episódio que é a abertura desse tema. Não é uma transição 180 graus, que hoje você está numa empresa aí me ouvindo e amanhã você vai ter que ir para a praia, vender maiô e biquíni e cocada. Não é isso que a gente está falando. A transição é realmente você transitar, né? É você realmente se mexer de tal forma que esteja alinhado com esse conceito de consciência que a Isa traz muito bem hoje, que é um conceito muito complexo e amplo, mas que no final do dia existe essa simplicidade de ser traduzida, de ser quem você é. Isso, exatamente, é exatamente isso, é a gente poder transitar dentro das carreiras e dos trabalhos sendo quem a gente é. E para fechar então esse conceito, qual que é a importância disso, de se abrir para o novo, de se redescobrir na sua carreira, de aceitar um movimento, uma transição? Para mim, se a gente deixa de se abrir para o novo, a gente deixa de viver com qualidade, porque todo dia é um novo dia, todo dia é um recomeço, todo dia a gente tem que se abrir para infinitas possibilidades que o mundo tem para nos oferecer. Se a gente deixa de viver o dia de hoje como o nosso lar, se a gente deixa de viver o dia de hoje como uma possibilidade de aprender algo novo, ou uma nova economia, ou um novo conceito, ou uma nova palavra, ou um novo caminho, na minha percepção, a gente deixa de ter uma vida plena, né? A gente deixa de aproveitar e gozar a vida como ela deve ser gozada plenamente.
que é o conceito da presença, né? Totalmente. Estar aqui, agora, vivendo plenamente. Eu até, essa semana, eu postei um negócio no Instagram que as pessoas estavam reclamando muito do 2019 tá um ano muito desafiador, cheio de coisas ruins. Eu falo, gente, não é para ter medo de 2019. É pra gente parar e pensar que hoje a gente tá aqui, amanhã a gente pode não estar. E se a gente deixa de aprender hoje, se a gente deixa de se posicionar hoje, se a gente deixa de se conhecer hoje, amanhã a gente pode não estar aqui para fazer... E essas mortes recentes têm cada vez trazido mais para isso. E se isso não despertar as pessoas para viverem a partir da sua essência, do seu propósito, sendo quem são, eu não sei mesmo o que pode despertar, né? Então... Bom, vamos lá. A jornada não é fácil. A gente está aqui para te inspirar nesse processo e para isso eu quero uma mensagem final para quem nos assiste e nos ouve. Bom, gente, a mensagem final, eu gosto muito até dessa fala que a Elisa trouxe, que assim, não é bolinho, autoconhecimento não é assim, também agora eu vou simplesmente me conhecer, vou me amar. Não, é um processo que a gente passa por muita aceitação, por muito aprendizado, mas quando a gente entende que a gente não tem lá nenhum para chegar e que o nosso lá é hoje, aqui agora, e que a gente consegue despertar para um novo dia, para uma nova possibilidade, as coisas começam a fazer muito mais sentido. A gente consegue viver plenamente cada segundo da nossa vida. E eu não estou falando também para todo mundo sair por aí fazendo loucura, não é nada disso. É só se colocar presente para viver de acordo aquilo que a vida te apresenta naquele momento. Maravilhoso, eu espero que vocês tenham saído tão inspirados quanto eu dessa primeira edição aqui do nosso especial Transições de Carreira. Vou ter que mudar o nome, porque são Transições de Carreira. E sigam também a Isa, vou colocar as redes sociais. Entre em contato comigo, com a Isa, com quem vocês, enfim, quiserem mais informação, e até o próximo Vieses. Obrigada. Obrigada, Elisa. E acho até engraçado ela falar do Isa, porque eu sou todas essas. Eu sou a Isa, eu sou a Bela, eu sou a Isabela, e tá tudo bem, gente.